Eu queria fazer duas perguntas para você. Duas perguntas que são repetidas no meu último livro, A Trilha dos Vencedores. Ali o protagonista Adamas faz essa pergunta para todas as pessoas que ele conhece. São perguntas importantes e tem a ver com o que nós estamos falando agora. Primeira pergunta, quais são as suas frustrações do presente? Segunda pergunta, quais são os seus sonhos para o futuro? Nós já falamos isso, frustrações. Quais são as suas frustrações? O que frustra você? E frustração faz com que você dê um basta, que você pare, que você reflita, diga eu não quero mais, eu quero uma mudança. Beleza, isso é o primeiro fato. Mas, segunda pergunta, quais são os seus sonhos para o futuro? Essa pergunta vai jogar você lá na frente. A frustração fala o que você não quer hoje, mas o sonho vai mostrar onde você quer chegar no futuro. É importante você saber que entre onde você está, a frustração hoje, e onde você quer chegar, sonho, existe um processo, existe uma trilha, existe um caminho que todos nós devemos perseguir. E Deus nos chama justamente para um processo de caminhada com Ele. Assim como Deus chamou Abraão para sair da terra dele, para uma jornada, né, de anos, para que Deus pudesse revelar a ele pudesse aprender a confiar em Deus naquele processo. Hoje também Deus nos chama para uma vida cristã, uma vida de comunhão com Deus. Na verdade, Deus não deve ser um Deus de CVV boa noite, um Deus que só atende as ligações de SOS, um Deus da misericórdia, da pandemia. Não, nosso Deus é um Deus de relacionamentos, um Deus que quer caminhar conosco, cada passo desse processo. Um Deus que sim, tirou o povo do Egito, mas caminhou com ele, esteve presente com ele até a entrada da terra prometida. E todos nós vivemos num mundo de limitações. Todos nós temos limitações. Todos os líderes têm limitações. Eles não têm o poder em si mesmos para realizarem grandes coisas. Tudo é limitado. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa. Não permita que as limitações do presente sufoquem as possibilidades do seu futuro. Uma frase que escrevi uns anos atrás está nesse livro. Não permita que essas limitações do presente sufoquem as possibilidades do seu futuro. Muitas pessoas hoje estão tão pressionadas de tantos lados, com tantas limitações, que elas dizem, eu não vai ter futuro, perdi, não vai ter nada. E isso começa a tirar a sua esperança, isso começa a pressionar você, e você começa a ver, nossa, os problemas estão tão grandes, o Deus está cada vez menor, e isso vai roubando as suas possibilidades de futuro. Uma coisa que nós temos que vencer, especialmente quem está liderando, é o conceito de mentalidade de caranguejo. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona isso. Mentalidade de caranguejo. Não sei se você já pescou caranguejo, mas caranguejo, os pescadores colocam uma gaiola ali num pântano, dentro dessa gaiola um pedaço de peixe, e essa gaiola tem uma porta numa outra extremidade. O que acontece? Eles mergulham essa gaiola ali à noite, ela está amarrada numa corda e vão embora. No dia seguinte, eles chegam lá e é uma surpresa que eles vão descobrir. Mas o que acontece durante aquela noite? Um caranguejo, ele entra e vai lá naquela gaiola e começa a comer o peixe. De repente, alguns minutos depois, entra um segundo caranguejo e ainda pega um pouquinho do peixe. Aí ele quer ir embora, o primeiro agarra ele. Umas horas depois, um outro caranguejo entra, os dois primeiros agarram ele. E outra hora, um quarto, um quinto, e cada um vem e é agarrado pelo outro. No dia seguinte, quando eles tiram essa gaiola, todos esses caranguejos estão lá dentro. E a coisa que é assustadora é o seguinte, a porta da gaiola sempre estava aberta. Eles poderiam ter saído a qualquer momento. Sabe por que eles não saíram? Porque um estava agarrando no outro. E essa é a mentalidade de caranguejo que a gente vive ao nosso redor hoje em dia. Quantas pessoas, você tem um sonho, você tem algo que você quer realizar, e lá vem uma pessoa com mentalidade de caranguejo e ela pega e te
agarra. Ela não quer crescer, mas ela quer impedir que você cresça. Porque você crescendo, quem sabe vai expor a incapacidade dela de fazer isso. E as pessoas ficam se agarrando, se nivelando com palavras, com frases, com ações, para impedir que os outros realizem os seus sonhos. Portanto, em nome de Jesus, vamos quebrar essa mentalidade de caranguejo que existe, inclusive dentro das igrejas. E você já vai, inclusive você já ouvindo aqui, você já sabe, aquele fulano é caranguejo. E cuidado, não deixe que as garras dele ou dela impeçam você de realizar os seus sonhos, que são maravilhosos. Amém? A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Interessante que na liderança todos nós temos que lidar com medo. Todos nós, alguns têm alguns medinhos de estimação e esses medos precisam ser superados. Interessante que medo é um instinto natural que Deus colocou no ser humano para proteção, para sobrevivência. Por exemplo, você está aí na sua casa e de repente você vê uma cobra vindo na sua direção, ou um escorpião, você dá um pulo, né? Isso injeta uma adrenalina em você, o medo de você se proteger. Isso é natural. E a gente usa esse medo 1% das vezes na nossa vida. Ele é muito bom. Mas 99% das vezes o medo é nocivo, o medo atrapalha, o medo impede as pessoas de agirem, de prosseguirem. Então, é justamente sobre esse medo ruim que muitas vezes quando a gente fala de liderança, eu liderar, fazer alguma coisa, empreender, começar algo novo, eu estou com medo, imagina. Na verdade é o medo do desconhecido, o medo de nunca ter feito aquilo antes. E Deus, veja só o que a palavra de Deus fala muito sobre o medo. Salmo 23, você conhece muito bem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você continua, versículo 4, fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra, ou seja, você vai passar pelo vale, você não vai habitar, morar, permanecer ali, mas ainda que você passe por esse vale da sombra da morte, o quê? Não terei medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Quando Deus está presente com você, você vai passar sim pelo vale da sombra, pela incerteza do futuro, pelas provações do presente, você vai passar. Mas o que vai fazer diferença é quem está passando por aquele vale junto com você. E ele que vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu queria deixar com você um acróstico da palavra medo, M-E-D-O. Sabe o que significa? Maneira errada de operar. O que é medo? Repita aí. Maneira errada de operar. Se você está agindo com medo, saiba que você está agindo da maneira errada. E Deus não quer isso para você. A gente vê na palavra de Deus, todas as vezes que Deus chamou um homem e uma mulher para se unir a Ele, para mudar o mundo daquela época, as pessoas muitas vezes tiveram medo. E qual era a frase predileta de Deus para aquelas pessoas? Não tenha medo, não temas, nem te espantes, porque eu estou com você. E Deus é especialista, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, para dizer, meu querido, minha querida, não tenha medo, eu estou com você, fica tranquilo, vamos juntos. Deus quer fazer grandes coisas.
Aí a gente chega diante desse capítulo, 2 Timóteo 1,7, diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia ou medo, mas de poder, amor e moderação. Ou seja, Deus não lida com os seus filhos, com as suas filhas, através do medo. Fique tranquilo. Deus, ele sempre vai lidar conosco através de dando-nos poder, dando-nos amor, dando-nos moderação em tudo que a gente fizer. Então você sabe que o inimigo, ele quer amedrontar as pessoas. Ele é como esse leão que ruge ao redor, querendo paralisar as pessoas de agirem, de progredirem, de criarem, de liderarem, de fazerem a diferença no mundo. Deus não age dessa maneira. O nosso Deus é um Deus presente, um Deus que vai estar com você. Como Jesus, lá com os discípulos, naquela tempestade, ele estava com eles. Não é o fato de Jesus estar no barco com os discípulos que impediu que eles passassem pela tempestade. Eles passaram, mas Jesus estava com ele. E a gente pode cantar aquele cântico maravilhoso que diz que com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passe o temporal. Portanto, na sua jornada como líder, você saiba que tem horas que vai bater o coração, você vai ficar meio incerto do futuro, mas não tenha medo. Inclusive, coragem não é essa ausência de medo. Coragem é você agir, é você liderar, apesar do medo. Então vai em frente porque Deus tem coisas maravilhosas que Ele quer fazer, e essa confiança que você tem como líder, de você estar agindo, de você estar dando passos de fé, de você estar indo à frente, você vai encorajar, motivar, inspirar as pessoas da sua equipe, elas também seguirem em frente, porque elas estão de olho no líder. A maneira como você reage, responde diante das crises, vai fazer um grande impacto na vida delas. Eles vão olhar, eles vão seguir, eles vão fazer o que você faz, não o que você fala. Isso é importante, você agir, tomar esses passos de fé e você agir sem medo, porque esse medo é MEDO, é a maneira errada de operar. Vamos em frente, que Deus te use grandemente e tenha vitória sobre o seu medo e passe por esse vale da sombra da morte, porque o Senhor está com você. E se Ele é o seu Senhor, nada te faltará.